E qual é o tema da nossa conversa de hoje? Maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Repetindo, maturidade espiritual. O tema é bem interessante, tá bom, irmãos? Bem legal para a gente conversar. Eu já quero deixar aqui para vocês um convite para participarem, darem opinião, fazerem perguntas, tá bom? Você que está aí na sua casa também, participe conosco, nos ajude aqui a conversar, né? Traz aí a opinião, traz aí o questionamento, que a gente vai conversando aqui junto a respeito desse assunto, né? Maturidade espiritual. Antes, eu quero orar para a gente começar, tá bom? Quero convidar vocês todos para que nós oremos e vamos começar o nosso bate-papo, tá bom? Senhor Deus e amado Pai, eu quero, Senhor, te agradecer por esse momento novamente aqui em sua casa. Quero te agradecer pela ministração da palavra hoje, que nos exorta, que nos ensina. Quero pedir agora que o Senhor continue conosco nesse momento de aula, que o Senhor abençoe o coração de cada irmão que está na sua casa, cada irmão que está aqui. Nos instrua, Senhor, nos ensine e continue fazendo a sua obra em cada um de nós. Usa a mim, usa a Grace como instrumentos para falar a sua mensagem neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá? O texto que eu quero deixar para vocês aí de base, se vocês quiserem, podem abrir suas Bíblias. É o texto de 2 Pedro, capítulo 1, tá bom? Eu não vou ler todo ele agora, que ele é um pouco extenso, mas a gente vai lendo por partes aqui conforme a lição, ok? 2 Pedro, capítulo 1, esse é o nosso texto base, para a gente conversar. Já vou deixar aqui uma pergunta para vocês, né? Depois a Grace vai me ajudar a trazer aqui uma definição, mas eu já vou deixar aqui para vocês me ajudarem, para vocês contribuírem aí, tá bom? O que significa, meus irmãos, quando eu falo de maturidade espiritual? O que significa isso? O que é maturidade espiritual? Pensem aí, me deem respostas, trazem definições, tá bom? Já adianto que o pastor Tamar falou hoje, né, no livro de Efésios, muito sobre o que a gente vai falar também um pouco, né? Então, ele já trouxe muita coisa aqui que tem muito a ver com maturidade espiritual, né, Grace? E vai acabar nos ajudando. Podia até já, né, usar a mensagem do pastor aqui para fazer o nosso assunto, né? Sim, com certeza. Eu estava pensando ali se eles combinam, né? Porque falou muito, sim, né? Tudo que o pastor falou fala sobre maturidade, né? E aí a gente pensa aí, então, o que é maturidade, né? Vai trazer já, né, a O definição? Espírito Santo é que combina, né? Ele que faz tudo acontecer, né? Lá no livro de Pedro, meus irmãos, 2 Pedro, então, né? É uma carta escrita lá para o apóstolo, né, por Pedro, né? E ele está falando aos cristãos ali da época, né? E da mesma forma que Paulo fez ali no livro, né, com Éfeso, né? Ele fez também, num outro momento, lá com os cristãos de Corintos, né? E aí eu vou ler aqui com vocês, vou pedir para vocês me acompanharem. Antes de eu ler, deixa eu começar falando assim, ó. Nós, como cristãos, nós somos cristãos, né? O pastor falou isso também aí. Só não sejam... Como que foi a frase que ele falou, que você anotou para mim aí? O comportamento, é isso? O cristão... Você tem se comportado como um verdadeiro cristão, né? Foi a palavra que o pastor Vou deixou. pegar esse gancho do pastor, né? Nós somos cristãos. Você tem se comportado como um cristão? 3 pontinhos. A vida cristã, meus irmãos, ela é uma experiência, né? Vamos pensar, vamos construir a seguinte ideia. A vida cristã atrapalha aí, é cercada por uma experiência de crescimento, tá bom? Vamos pensar assim então. Você se converteu, aceitou Jesus Cristo na sua vida, né? Passou a ser servidor, discípulo de Jesus Cristo, cristão. Você passa a ter uma experiência de vida diferente da que você tinha antes, né? Então você era de um jeito, agora você é de outro. Então você passa a ter uma nova experiência de vida. Você precisa ter uma vida de experiência de crescimento
rumo em direção à maturidade, né? Você não pode ser um cristão daquele jeito que você começou, parar e ficar daquele jeito. Você precisa buscar uma experiência de crescimento em direção, rumo à maturidade. Tá bom? Infelizmente, não é isso que acontece. No dia a dia, não é isso que acontece. Concordam? O pastor Tamar falou há pouquinho a respeito disso. Não é isso que acontece, né? Geralmente, né, o cristão ele não busca essa maturidade, né? Lá, aqui nos versículos, então, deixa eu pegar aqui. Não, primeiro vamos fazer assim, ó. Lá no livro de 1 Coríntios 3, 1 e 2, 1 Coríntios 3, 1 e 2, Paulo está falando com os cristãos ali, e ele também está exortando o pessoal nesse sentido, né? Na carta de Hebreus também, olha só, o autor lá da carta de Hebreus também está censurando, né, o pessoal ali, porque também haviam adquirido, aliás, não haviam adquirido maturidade. Olha só que interessante. Então, os autores estão falando com os crentes, né, com os cristãos. Olha, meus irmãos, vocês não têm maturidade ainda. Deixa eu pegar o texto para a gente ler. Vamos ler 1 Coríntios 3, 1 e 2. É que eu fico meio difícil aqui para mexer. Quer que lê? Você já está aí? Ótimo, por favor. 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos. Carta de Hebreus, capítulo 5, versículo 11 até o 14. Está escrito assim: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas, porque vocês custam entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda preciso de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Olha que interessante, hein? Então, os autores aí, eles estão, na verdade, dando uma chacoalhada, né? Nos cristãos, porque ainda tem o comportamento inicial, aquele comportamento imaturo, né? Não buscam, né, a experiência, o crescimento, né? E aí eu quero ver com vocês agora. Alguém consegue me ajudar a dizer o que é maturidade espiritual, então? Depois dessa introdução, eu já dei aí um bom spoiler, hein? Ninguém? Ninguém se arrisca? Vamos lá? Boa, vamos lá, Rodolfo. Acho que o Marcelo está com... Ele vai te passar aí. Alô? Eu acho que maturidade espiritual é buscar a santificação. Não que a pessoa vai ser perfeita, né, mas ela vai sempre estar buscando se santificar cada dia mais. Boa, Rodolfo, obrigado, viu? Pode opinar aí, tá bom? Então, disso que o Rodolfo falou, né, da questão da maturidade, ele falou, não é perfeito, né? Então, a maturidade, é muito interessante isso, ela não se completa, não chega num estado assim onde você fala assim, não preciso de mais nada. Você pode falar assim, puxa, esse é maturo e esse é infantil. Então, você sabe 2 tipos de pessoa. Mas quando você está falando de pessoas maduras, você vai falar, puxa, esse é maduro. Aí você pode até dizer, poxa, mas esse é um pouco mais maduro. Porque toda vez, irmãos, que a gente lê a Bíblia, Deus fala algo diferente para a gente. No mesmo texto. É impressionante. Eu não sei se você tem esse hábito, mas eu tenho o hábito de ler a Bíblia toda. Eu tenho lido a Bíblia toda. Antes eu lia em 1 ano, agora eu estou lendo em menos de 1 ano. E cada vez que eu volto
em alguns textos, Deus fala coisas totalmente novas. Então, a maturidade, a gente nunca vai alcançar ela de forma plena, total e absoluta, só no céu. Então, a gente deve buscar sempre essa maturidade, sempre, né? E ser maduro é ser capaz de enfrentar situações, de ter discernimento, entender o que o Espírito Santo está falando, principalmente quando tem problema. A gente percebe a maturidade nas pessoas quando o problema chega. Quando está tudo bom, está tudo tranquilo, todo mundo é maduro. Mas quando vem o problema, a dificuldade, aí a gente percebe quem ainda é infantil e quem já é maduro. Mas é interessante a gente entender esse conceito de maturidade, né? Aqui, no caso, a gente está falando da maturidade espiritual, mas nós também podemos olhar para a maturidade cotidiana, aí, no dia a dia nossa, do nosso ser, né? E aí a gente tem algumas definições para a maturidade. Entendendo a maturidade, a gente vai começar também a entender a maturidade espiritual, né? E aí eu queria pedir para a Grace trazer uma definição da maturidade aqui para a gente, uma definição técnica que ela tem aí. Eu procurando no dicionário, né, quando fala da maturidade, diz assim, né, o estado que atinge o seu desenvolvimento, né? Maturidade comportamental, mental e etc., né? Eu acho que assim, é meio até difícil de entender, né? Mas nós passamos por vários estágios da nossa vida, né? E como já foi dito, né, quando a gente nasce, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, chega à fase adulta, né, e vai se desenvolvendo. E na vida cristã é assim também, né? A gente começa com Cristo e a gente tem que crescer, né? Deus espera que a gente cresça, né, que a gente se desenvolva. E como foi dito, não é isso que muitas vezes acontece, né? O cristão ele fica estagnado, fica travado ali, parado e não cresce. E isso impede dele amadurecer, né? Dele ter maturidade. Então seria esse estágio de você sair da fase, né, ali infantil para uma fase adulta, mais madura, né, mais consciente das coisas. Acho que é isso. Tem mais? Na internet tem mais, Adilson. Vamos lá, Marcelo, tem por favor. mais. Então, o pessoal também está trazendo aqui na internet. Mas eu acho que o meu celular deve estar com um problema, viu, Adilson? Tá. Porque não, só tem um comentário. Eu acho que ele não deve estar carregando os comentários os meus comentários às não vezes devem tem, estar. Né? Mas eu vou te ajudando aqui, tá? Dá um delay aqui, mas vamos lá. A Adriana fala assim: maturidade cristã é ter sede e fome de aprender mais e mais de Deus. Aí depois da igreja, né? Maturidade, primeiro, estado ou condição de estrutura, forma ou função. Num estágio adulto, condição de plenitude em arte, saber e outras habilidades adquiridas, intelectualmente, tá? O segundo, termo último de desenvolvimento. Essa aqui, acho que foi, pelo jeito aqui, eu acho que foi o pastor Itamar que colocou a definição. Acho que foi. Porque ele gosta de um dicionário, viu? Verdade, ele aproveitou já para dar uma definição técnica. Já mandou aí, a definição por completo, né? Vai lá, Dilson. Marcelo, aqui eu só vou fazer aqui um comentário também, acho que não apareceu para você, mas o meu irmão Tiago Ferreira está dizendo assim: estamos online aqui, olha para a gente, Maristela Pereira e as filhas dele. Obrigado, viu, Tiago? Obrigado pela companhia de vocês aí, tá? Que Deus abençoe. Vamos continuar aqui, então. Eu vou pegar agora uma definição de maturidade espiritual, tá bom? Você ia falar, Grace, perdão? Não, assim, quando a gente fala da maturidade espiritual que foi falado, né? A gente conversando em casa, né? Não tem como a gente ter maturidade espiritual se a gente não buscar o relacionamento com Deus, né? À medida que a gente o conhece, à medida que a gente lê a Bíblia, a gente vai crescendo. Não tem como não ser
transformado, não tem como ter essa maturidade, né? E é difícil a gente mensurar e dizer, como o pastor falou, né? Um tem uma maturidade, o outro tem um pouco mais, mas é à medida que cada um busca o relacionamento com Deus, né? A Bíblia, ela tem que ser a nossa fonte de vida, né? Tem que ser a minha maneira de viver. Se o que eu leio na Bíblia não é diferente, aliás, se as minhas atitudes é diferente do que eu estou lendo na Bíblia, então eu simplesmente só estou lendo, né? Ótimo. Vamos lá. Bom dia, igreja. dia. Eu entendo como maturidade espiritual quando o cristão realmente entendeu e inseriu no seu interior, na sua mente, e compreendeu o grande valor de Deus na nossa vida, da salvação através de Jesus e a atuação do Espírito Santo. Maturidade espiritual é quando você compreende e internaliza isso na sua vida. Porque quando a gente se converte, muitas vezes você se converte motivado, claro, com a ação de Jesus, tudo, mas você está motivado por um grande milagre na sua vida, alguma coisa muito importante que mexeu com você. Aí você começa a estudar, se junta aos outros e vai entendendo cada vez mais o que é a criação, o que é Deus, o que Jesus fez pela gente, né? Então, quando você alcança esse conhecimento, assim por dizer, pleno, você está amadurecendo e crescendo e querendo se dispor mais para aprender mais, para ser um cristão segundo Deus gostaria que fôssemos. É isso que eu entendo como maturidade cristã. E na igreja nós temos muitos maduros, Pastor Gerson, Pastor Itamar, Lucy, e um monte de gente que já alcançou uma maturidade. Tem outros que ainda estamos caminhando, querendo, né? Mas vamos avançando. É isso que eu acho. A opinião da senhora está muito correta no sentido de alcançar um nível de maturidade, né? O pastor Itamar bem falou já no começo, né? A maturidade, a maturidade mesmo que Deus espera de nós vamos alcançar na glória, né? Como o pastor falou, acho que o pastor queria falar também, tá, Marcelo? Mas deixa eu só dar uma definição aqui. O irmão também vai falar. Vamos lá, então, pode falar. Pode falar. Então, vamos lá. Da minha parte, o que eu entendo de maturidade, né? Como foi relatado a vocês, Coríntios, que quando era pequeno, fazia as coisas de pequeno, correto? Adulto, agora crianças, coisas de crianças, adolescentes, e adulto, né? Faz coisas de adulto agora. Só que assim, a maturidade não vem de pequeno, não é relatado do pai, da mãe ou de algum adulto que pode transformar o exemplo para os menores, né, com o erro dos outros, vamos dizer assim, erro dos outros, que não faça igual ou que vá melhorar, né? Isso pode ser uma maturidade, um espelho, no caso. Perfeito. Isso que você está colocando é um processo, né? É uma caminhada, né? Nenhum cristão se converte e já é maduro, né? Então isso é uma caminhada, né? E aí é um objetivo, né? Ele tem que buscar essa maturidade. Então o cristão se converte e começa aquela caminhada cristã, né? Com Deus, processo de santificação, né? Como o Rodolfo falou. Então ele vai buscando, aprendendo e colocando em prática, e isso vai trazendo para ele certos conflitos, né? Porque a gente vai começar a se deparar com dificuldades no nosso dia a dia, no nosso caminhar. E tem um pouco a ver com o pastor Itamar falou de manhã, né? Então, de repente, se a gente fazer alguma coisa, a gente não faz mais, não deve fazer mais. Esse é a caminhada que nós temos que fazer em busca da maturidade.
Você vai falar, Grace? Eu queria trazer Romanos 12, 2, que fala assim, né? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Eu acho que não tem maturidade, não há maturidade quando não há uma transformação de mente, né? E eu acho que assim é uma decisão que a gente precisa ter, né? E como a Margarida falou, a gente tem aquele desejo e precisa pôr esse desejo em prática, né? De conhecer mais a Deus cada dia. E isso vai nos tornando mais maduros na fé, né? Então, a gente precisa transformar nossa mente. De que forma? Com a palavra de Deus. Então, se não, isso. Pastor? Eu preciso completar o que a Margarita falou. A Margarita falou da questão da internalização, de entender o conceito, isso que você falou agora, da renovação, da transformação. Mas a maturidade, ela se mostra nos atos e nas práticas. Não adianta eu entender tudo que a Bíblia diz e não colocá-la em prática. Não adianta eu saber todos os conceitos e não praticar nenhum. O Tiago vem com essa exortação, quando ele diz, a fé sem obras é morta. Não adianta eu falar que creio em Jesus Cristo se a minha prática não demonstra isso. Não adianta eu dizer que entendo tudo que a Bíblia fala e tudo mais, se eu não consigo mostrar para os outros isso, através de um comportamento, de uma atitude. O Darlison falou algo, o Gilson comentou aqui no WhatsApp, o Marcelo pediu para completar, da questão do texto bíblico que fala do crescimento. Isso está lá em Coríntios 13. Quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, falava como menino. E o Gilson, ele diz o seguinte, aquela exortação que diz que nós não podemos mais ser inconstantes, levados pelo vento de doutrina. Ele está concluindo, né, mostrando também o pensamento do Paulo. É a prática. A maturidade que a gente atinge um dia, ela se transforma, ela se revela em prática. Aquele que entende a palavra de Deus, ele transforma tudo isso em prática. Essa é a nossa maturidade, a expectativa e a esperança que Deus tem é que nós, como crentes maduros, fiéis, demonstremos tudo isso. Através da nossa prática, das nossas ações. A gente precisa mostrar tudo isso. Pastor, a minha segunda parte da lição é a maturidade espiritual evidenciada por meio de uma vida frutífera, né? Que é a prática que o senhor está falando, né? Muito bem colocado. Eu quero só aqui dar uma definição, então, da maturidade espiritual, e aí eu quero convidá-los para a gente ler o texto, então, né? Nosso texto principal. E a lição nos traz a seguinte definição: a maturidade espiritual, meus irmãos, consiste em viver para a glória de Deus, expressando sua virtude, vencendo as paixões que há no mundo e tornando-se coparticipante da natureza divina. É um processo iniciado com a conversão e desenvolvido durante a peregrinação neste mundo. O alvo final da maturidade espiritual só será alcançado na glória. Versículos 3 e 4 de 2 Pedro, capítulo 1, 3 e 4. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Vai de encontro com a definição que eu disse aqui, tá bom? Então, é importante a gente trazer essa definição,
né, e entender esse conceito de maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual, então? É o que a nossa irmã Margarita já bem disse também. Então, você se converte, você passa a ser um seguidor, um discípulo de Cristo, um cristão, e aí a gente começa a refletir em tudo que a gente está ouvindo e que a gente ouviu hoje na mensagem de manhã, né? O que a gente faz com isso? Você vai ouvir tudo que todo mundo fala, vai acompanhar tudo, ou você vai buscar a maturidade? Irmã? Pegando novamente o gancho das pessoas aí, né? E como praticar a inteligência espiritual. Eu estou usando a inteligência como maturidade, né? Eu acho que para a gente aplicar, eu acho que a pessoa que tem inteligência espiritual, ela vai seguir valores, né? Ela vai ter uma visão holística, uma visão geral do ser humano. Ela vai comemorar a diversidade, ela vai entender as diferenças, né? E também ela tem que trabalhar, eu acho, não sou a dona da verdade, ela tem que procurar trabalhar o autoconhecimento e estimular os outros a se conhecer a si mesmo, né? Então, estou fugindo um pouquinho, talvez, do tema religioso, mas é uma maneira que você consegue desenvolver sua parte psíquica, emocional, afetiva, de relacionamento, né? Então, eu acho que a gente aplica assim, sendo levado por valores, praticando a inteligência espiritual. Você sabe o que é interessante que você está falando? Olha só, acompanha comigo os demais versículos que Pedro está falando aí no livro, no capítulo 1. Ó, por isso mesmo, façam tudo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. São essas qualidades que vocês precisam ter. Se vocês tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai de encontro, né? Vai. E mais, última coisinha, vou ver se eu consigo. Agora fugi, perdi. Não foi sua culpa, mas eu perdi. Me perdoe, mas assim que você conseguir... Não foi sua culpa, não. É que veio enquanto você estava falando, mas realmente deu uma fugidinha. Mas a gente vai lembrar. Assim que você lembrar, você já chama que o Marcelo te leva aí, tá bom? Desculpa te atrapalhar. Ó, Deus, espera aí que tem mais uma participação da Luciana aqui. Vamos lá, Marcelo. Eu queria deixar uma observação individual, ouvindo tudo que foi dito, né? A palavra que a Grace leu a respeito do leite, né? Chega uma hora que não adianta você querer dar leite para uma criança de 7, 8 anos, sobre o que o pastor falou, sobre o que o Darlison falou, enfim. O texto que a Grace leu tem muita correlação com o desenvolvimento humano. Então, da mesma maneira que algumas crianças, por exemplo, demoram para se desenvolver, de repente demoram um pouquinho mais para começar a falar, começar a andar, assim também alguns cristãos. E está aí a importância o quê? De uma liderança, né, de pessoas ali em volta, alicerçadas, desprovidas de qualquer julgamento, para aquelas pessoas que estão chegando ali, conhecendo o Evangelho, né? Assim como o pai, a mãe, o cuidador é importante na vida da criança para o desenvolvimento humano dela, acho que na vida dos cristãos também. Tem que haver essa importância para quem está chegando e ter esse olhar do que cada um se desenvolve à sua maneira. Então, eu posso pegar a Bíblia e ler e prontamente já entender aquilo e começar a praticar, mas tem, de repente, algum cristão que não entende. Então, assim, eu queria deixar assim, essa importância, né, da liderança, do olhar,
para aquele ali que está chegando, para o irmão. É isso. Adilson, deixa eu só colocar mais alguns pontos aqui, pegando esse gancho da Luciana. Concordo com ela, essa coisa do cristão novo, né, quando está na igreja. Realmente ele precisa disso, porque ele não conhece como é que a igreja funciona, como é que... isso é muito importante. Mas também a gente tem a questão daqueles... Eu vou usar o termo aqui, o crente velho, que se comporta como criança. É interessante isso, que por mais que a liderança tenha ajudado, ensinado, vou usar de novo o termo, não é o mais apropriado, tá? O crente velho, ele se comporta como criança. Mas isso, né, pastor, como a gente... É por lá de lá, né? Aqui no Itajaí, não. Né? Eu acho que eu não escutei a palavra do pastor de manhã, né, pastor? Está vendo? Pequei de novo, pastor, já menti. É interessante isso, a Luciana, porque ela falou, né? Eu falei, deixa eu falar, não vou aguentar ficar quieto, né? Não, tem que então, falar. tem essa questão que a pessoa é ajudada, mas ela não cresce. Por mais, a gente sabe que aqui no mundo que nós vivemos, a gente não vai atingir, como o pastor falou, né, a plenitude da maturidade espiritual. Como ser humano, nós não vamos alcançar, só no céu. Aí sim, aí a gente vai conseguir atingir a maturidade plena. Aqui não. Mas a gente tem adultos, né, como dizia meu falecido avô, né, macaco velho de igreja, né, não cresce, né? Vou voltar para a Luciana, depois... Acho que ela lembrou, Marcelo. A Luciana, Viviane, e depois a... Tá. Neuza. Eu já lembrei de uma pergunta que a Grace fez, né? Pode ser que tenha crente, aproveitando o gancho do Marcelo, crentes novos que são mais maduros que crentes velhos? O que vocês acham? Reflita. Verdade. Quem que é? Tanto que a palavra ela é bem clara, né? Então, assim, esse texto que a Grace leu a respeito do leite, né? Que é exatamente também o que o Marcelo falou, porque a gente também tem que vigiar e a gente também tem que procurar essa maturidade, que é como o pastor falou, não adianta você ficar lendo a palavra e você não ser praticante, né? Existe sim a importância de ter um líder, de ter uma pessoa ali junto em oração, te exortando, como foi a palavra da semana passada sobre exortação, mas a gente também tem que se autovigiar e ver. Então, assim, qualquer coisinha eu já estou saindo da igreja. Porque eu passei do lado do irmão, por essa questão aí do leitinho, né, que você estava falando. Então não vou mais na igreja porque o irmão não me cumprimentou. Aí a gente fica esperneando e fica ali, né, naquela luta. Então a gente também tem que ter essa busca pela maturidade, que só lá no céu que a gente vai alcançar. O pastor passa na frente ou ele entra na fila, Marcelo? Não, vai, aqui tem fila, aqui tem ordem, peraí. A irmã aqui depois também, tá? Não esquece dela. Só estava pensando nessa questão da maturidade, que eu acho que ela é muito parecida com a maturidade, né, de uma pessoa, né, que é criança, isso que vocês estavam falando, né, do leitinho. Que uma pessoa, para ela adquirir maturidade, isso é baseado nas experiências que ela vai vivendo na vida, né, e as escolhas que ela vai fazendo diante de cada experiência que ela vive. E é isso que a gente está falando. Às vezes encontra uma pessoa que é mais velha, né, de idade, e não necessariamente ela é uma pessoa madura. Porque isso tem a ver com a forma como ela se posiciona diante das situações que ela vivencia. Ela vai ter uma posição madura diante daquilo ou não. E isso acaba sendo uma escolha pessoal, né? E quando a gente pensa na nossa vida cristã, esse amadurecimento também vem dessa forma, né? Tem que existir uma intencionalidade do cristão em crescer, em escolher ser maduro. E quando a gente olha para pessoas que a gente considera mais maduras na fé, né? Tipo, a gente vê lá na Bíblia a história de Paulo, por exemplo, quando ele estava preso lá na prisão com Silas, depois que eles expulsaram lá, né, o demônio da mulher adivinhadora,
E aí eles foram para a prisão, eles foram açoitados e foram para a prisão. Qual foi a postura deles como cristãos maduros diante daquela situação? Eles louvaram a Deus, porque eles estavam apoiados naquilo que eles sabiam sobre quem Deus era e aquilo que Deus dizia sobre eles, né? Que Ele nunca abandonaria eles, que Deus estava cuidando deles, que Deus estava na frente de tudo aquilo. E às vezes, se fosse um cristão menos maduro, numa situação como aquela, talvez fosse questionar, né? Nossa, mas será que Deus me ama mesmo? Se Deus me amasse e cuidasse de mim, talvez eu não estivesse sendo açoitado e sendo levado para uma prisão. Mas uma pessoa como Paulo e Silas, que já estavam em outro nível, né, da caminhada, apesar daquela situação, eles não se apoiaram naquilo que eles sentiam, né? Tipo, é óbvio que eles, né, devem ter ficado indignados com aquela situação, chateados, mas a confiança deles não baseava naquilo que eles sentiam, mas naquilo que eles sabiam, né? Eu acho que a pessoa madura na fé, cada vez mais, ela se apoia naquilo que a palavra diz e ela alinha a vida dela com aquilo que a palavra diz, né? Eu acho que vai menos se baseando naquilo que ela sente, mas naquilo que ela sabe, né? Naquilo que Deus falou, naquilo que está escrito, e as experiências que ela vai vivenciando vai cada vez mais fortalecendo esse tipo de comportamento, né? Adilson, até eu chegar na Neuza lá, vou trazer alguns comentários aqui. O primeiro, da Maria Estela. Ela diz que precisa ter essa maturidade. O Rodolfo diz o seguinte: não só liderança, mas é um dever de todos. Por isso, a importância de todos nós crescermos na fé, na maturidade, no conhecimento da palavra, para podermos ajudar aqueles que estão chegando. O meu crescimento espiritual não é só para o meu benefício, mas também para toda a igreja. A Noêmia: eu vou falar do meu jeito. Às vezes somos igual criança. Está na hora de comer comida, mas ela quer ficar no leite, porque é mais fácil. Só ouço e fico sem amadurecer. Aí a Nilceia fez um questionamento aqui. O que a igreja faz com os que não crescem? São abandonados? Eu não vou responder isso aqui não, desculpa. Tá bom. Neuza. A Viviane tirou palavras da minha boca. E agora, Viviane? Repete. Eu ia falar sobre também a maturidade espiritual. A gente consegue desenvolvê-la mediante os erros e acertos, né? Que a Viviane trouxe isso também. E eu acho que a Noêmia também falou do leite, né? É mais fácil ficar só no leite, porque geralmente as pessoas não querem sair da sua zona de conforto, né? Perfeito. E por que velhos de igreja, qual era a pergunta também? Crente velho. Crente velho, às vezes, é menos maduro? Porque eu acho que, de maneira geral, a gente tem que se buscar maturidade, também tendo a humildade de falar nada sei, e usar os porquês. E muito velho crente, me dê essa liberdade, então, né, velho crente, vocês falaram? Eles acham que eles sabem tudo, né? E como disse o pastor Itamar, vamos chegar no limite da maturidade, não aqui embaixo, né? Então, é usar os porquês, porque eu sei que nada sei. É um processo de santificação, né, Grace? Sim. Eu acho que é tudo que cada um já disse, né? A Luciana falou de ajudar aquele o mais novo, né? A lição fala, né, que nós devemos ajudar uns aos outros na busca da maturidade espiritual, né? Mas exige também de cada um o seu esforço, né? Pedro, lá no texto que foi sugerido, né, ele fala para nos esforçarmos. E esse esforço é de cada um, né? Então, a gente precisa se esforçar, se empenhar, né? Estudando também a lição, me veio a palavra escolha e decisão. Qual é a diferença, né? A escolha é o desejo que a pessoa quer, mas a decisão implica em atitudes que evidenciam a sua escolha, né? A gente fala que escolhemos
a Jesus, que somos dele, mas às vezes as nossas atitudes não evidenciam isso, né? E a palavra do Senhor fala que sem mim nada podeis fazer. Então não adianta a gente achar que a gente vai conseguir fazer tudo sem buscar o Senhor. Sempre me vem na minha mente, exige de nós esse relacionamento com Deus, a leitura da palavra, né? E eu lembro do texto que fala: conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, em tudo Deus ele vai nos esclarecendo. A palavra do Senhor, ela não veio para nos condenar, né? Ela veio para nos mostrar o caminho, mostrar a verdade, mostrar a maneira certa de viver, né? Acho que é 2 Timóteo, né? Que a palavra veio para nos instruir. Então, não tem como cristão não crescer sem a palavra do Senhor. Então, precisa ser diário, precisa ser constante nessa busca. Eu acho que um pouco disso. Tem mais aí, Marcelo? O pastor? Como no presbitério, né? Já falaram tudo, então não vou falar o que eu ia falar, todo mundo já falou. Mas eu quero só fazer um registro aqui da minha alegria e felicidade, realmente ver a maturidade que várias pessoas dessa igreja estão atingindo, né? Isso é muito, muito bacana, né? Ver a Grace junto com o Adilson ali, ministrando a aula, que coisa boa de ver, né? A Grace falou que um dia quer ver de novo a Adriana, um trio, Marcelo, que eu vejo, sonho em ver lá na frente. Grace, Adriana e Simone, as três, juntos lá. Então, assim, são maduras, tudo, mas tem um pouquinho de vergonha, né? Mas olha, já pensou as três lá? Mas, enfim. Só algo para a gente... dica, né, pastor? Algo para a gente pensar mesmo, né? A gente concorda com tudo isso. Eu não tenho dúvida de que nós aqui, algum de nós discorda de tudo que foi falado, comentado, partilhado e dividido. O grande problema é que, às vezes, nessa caminhada da maturidade, a gente não percebe que o que está sendo dito é para a gente. A gente sempre fala assim: puxa, fulano faltou hoje. Puxa vida, fulano precisava estar aqui para ouvir isso. Ou tomara que fulano esteja assistindo, né? Jesus já tratou desse assunto. Ele diz assim: para de olhar o cisco no olho do outro e olha para a trave que está no seu olho. A maturidade, ela obrigatoriamente nos leva para autoanálise. Eu preciso me avaliar de quando em quando, não só querer avaliar o outro. A gente é muito a gente gosta muito de avaliar o outro. Isso faz parte da gente. Fulano não está aqui, Beltrano precisaria ouvir isso. Ah, se fulano estivesse aqui. Mas a pessoa madura, ela ouve tudo isso. Primeiro ela pensa nela: puxa vida, o que é que eu posso melhorar? O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu não estou fazendo? Porque, meu irmão, minha irmã, se Deus colocou para a gente conversar sobre esse assunto aqui, hoje, dia 3 de julho, será que é só por causa do outro? Será que é só por causa do outro, irmão? Então, fica aqui o nosso desafio para a gente, em primeiro lugar, parar de olhar para o outro e olhar um pouquinho para nós mesmos. Isso é um sinal de maturidade, quando a gente olha para a gente e depois para o outro. Marcelo está me dando aqui um... sujou aqui, hein, Grace? Grace e Simone, sujou, porque a Adriana falou assim: eu topo, bora meninas. Então, Adilson, marca aí que a Grace já chamou as duas a topa, então é só marcar. A Grace, né, pastor? Bora, Adriana, Deus no controle, né? O pastor falando sobre algumas coisas sobre maturidade, né? Estudando a lição, né? Eu estava vendo um vídeo falando sobre algumas atitudes de imaturidade, né? Que não combinam com a maturidade. E aí veio a palavra inconstância, né? Mas para a gente se analisar, né? O comportamento de uma pessoa que não tem um propósito determinado, né? Quantas vezes a gente tem esse comportamento, né? A gente inicia um ministério, a gente inicia algo na igreja e a gente não tem constância, a gente não permanece, né?
Então, a gente precisa se autoanalisar, né? E ver o que precisa mudar na gente, o que precisa ser transformado. Acho que o nosso tempo está curto. A gente tem uns minutinhos só, Grace. Eu preciso, com você aqui, a gente caminhar para a segunda parte da lição, que o pastor já tinha adiantado um pouco, né? Mas, para a gente não deixar de falar, né, que a maturidade espiritual, então, a gente entendendo esse conceito todo e tudo isso que a gente conversou, né, ela também vai ser evidenciada por meio de uma vida frutífera. Então, eu pergunto para vocês, irmãos, crentes inativos, né, inativos e infrutíferos não chegam à maturidade espiritual. Uma afirmação. Vocês concordam? O crente inativo, o crente infrutífero, não chega à maturidade espiritual. Estou afirmando. Alguém discorda? Todo mundo concorda? Vamos ler comigo o texto de João 15:16. Ô, Adilson. Oi. Antes de você falar... tem a... Não é Adriano, não. Eu esqueci de responder uma pergunta também, né, Marcelo? Tem a pergunta da nossa irmã Nilceia, que não pode deixar... Quem vai falar? Pode deixar de responder. Direita ou esquerda? Então comenta para nós, Luciano, porque os dois não querem falar. Fala aí, Luciano. Não, já esqueci. Esqueceu? Pode falar, então, Luciano, pode falar. Aqui. Não leva dúvida para casa, não, vontade. Pode falar, não tem problema. Esqueceu? Esqueceu. Vai lá, Dilson. Então, vamos lá. Deixa eu responder a pergunta da tia Nilceia. O pastor me ajuda aí se eu estiver enganado, mas eu vou dar minha opinião aqui, tá bom? O que a igreja faz com o que não cresce? Aí tem um pouco a ver com o que a Luciana falou, né? E a Grace respondeu aqui também. Acho que a Noêmia também respondeu, né? Cada um precisa buscar o seu crescimento. Eu penso que a igreja, ela oferece. Aqui a igreja tem a liderança, tem os pastores, que tem o ensino, tem a escola bíblica dominical, tem culto, tem programações, células. Quantas células nós temos mesmo espalhadas por aí? Algumas, né? Se eu não me engano, 17, se eu estiver enganado, vocês me corrijam, né? Pelo menos esse era o número. Então, o líder de célula, o auxiliar de célula, tudo isso é para ajudar no ensino, no crescimento das pessoas. Aí vai um pouco o que a Grace falou. Depende de cada um também buscar o aprendizado. Então, na minha opinião, oferece, está ajudando sim. O que a igreja faz? A igreja busca, a igreja conversa com as pessoas. E isso é o que eu acredito. Estou certo, pastor? Certinho. Adilson, mas eu vou lembrar uma conversa, bate-papo que eu tive com a Nilceia há muito tempo atrás. A Nilceia estava, não sei se eu posso usar a palavra nervosa, com algumas situações da igreja, na época em que ela estava em atividade no presbiterato, que refletia um pouco dessa imaturidade. E aí eu lembro que a Nilceia veio e falou assim, pastor, o senhor tem que falar mais duro, dar bronca, descer a vara, dar seu cajado, né? Acho que a Nilceia vai lembrar disso. Aí eu falei, Nilceia, você está certa, Nilceia. Eu, Itamar, a minha vontade é pegar pelo pescoço, estrangular a pessoa, abrir a cabeça, ou às vezes até, se for o caso, tocar fogo no cara, mandar ele embora, enfim, né? Mas aí, quando eu pergunto para o dono do rebanho, o que é que ele quer que eu faça? Aí ele diz assim, Colossenses 3:23. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Irmãos, com aquele que não cresce ou que tem uma caminhada rumo à maturidade diferente, e acho que foi a Luciana que falou, né, dessa questão que cada um tem assim como criança, né, cada um tem um dinamismo no seu crescimento e tudo mais. O crente também. Nós não podemos ser o exército, isso é pilha acabando, né? Então, a igreja não pode ser aquele exército que executa os seus doentes. Não pode ser aquele exército que deixa para trás os feridos. Ela não pode ser. Ela tem que trazer para dentro e cuidar, porque é assim que Deus quer que a gente faça. Apresente as dificuldades, os desafios que tiverem, e se os irmãos repararem, de quando em quando surge alguém que é para testar a nossa paciência, para testar o nosso domínio próprio, para testar o nosso amor. Tem muitas igrejas que simplesmente expulsam as pessoas. Nós não podemos fazer isso. Então, aqueles que não atingem a maturidade desejada, esperada, o que é que a gente tem que fazer? Abraçar e caminhar com eles até que Jesus resolva essa situação. Até que Deus trate o coração daquela pessoa. E o que nós temos que fazer? Amar. Ter paciência, muita paciência, né? Que Deus nos ajude. E esse sinal picotando é para acabar, pelo menos esse microfone. Enquanto troca a pilha, então, eu quero prosseguir aqui dizendo o seguinte. Então, meus irmãos, segundo o ensino de Jesus, né, segundo o que ele nos ensinou, a frutificação, então, é uma evidência. Atenção, a frutificação é uma evidência de que somos verdadeiramente seus discípulos. Meus irmãos, qual é o nosso propósito? Para que nós fomos chamados? Se não para servir. Todo cristão está aí para servir. Jesus ensinou, Jesus serviu e Ele ensinou a gente que a gente deve servir. Servir de muitas maneiras. Deus dá dons diversos para cada um. Mas falar a palavra de Deus, todos nós temos que dizer. Anunciar o Evangelho, a boa nova, a salvação, todos nós temos que fazer. E como a gente vai fazer isso, se de repente a gente não busca o conhecimento e a maturidade? E quando nós buscamos esse ensino, esse conhecimento, como a irmã Neuza falou, nós estamos fortalecendo o nosso coração, o nosso pensamento, estamos adquirindo maturidade. Adquirindo maturidade, nós vamos falar a respeito de Deus naturalmente, sem nenhum esforço, em qualquer lugar e circunstância. O seu objetivo é falar da palavra de Deus. No ponto de ônibus, na rua, na esquina, no seu trabalho, isso está inserido em você. Então, cristão, quer servir a Deus? Anuncie a palavra de Deus, fale a respeito dessa salvação. E você vai falar disso quando você conhecer verdadeiramente esse Cristo que nos salvou e tudo que Ele ensinou para a gente. Maturidade, busquem aprender, fale com suas lideranças, com seus pastores. E eu vou pedir para a Grace trazer aí as considerações dela, mas eu quero, aproveitando isso que eu falei, eu quero ler aqui então João 15, versículo 1 ao 8. É uma passagem conhecida dos irmãos. João 15, do 1 ao 8. Jesus, nessa passagem, ele ensina o seguinte, a palavra diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uva, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uva, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda.
Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar uvas se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram o que são meus discípulos. Amém? São discípulos de Deus? Amém. Deem frutos. Amém, meus irmãos? Grace, quer fazer sua consideração? Amém. Eu queria ler um trecho aqui da revista que fala assim: a maturidade espiritual é o alvo do cristão. E por isso que labutamos. Nessa busca, devemos nos mostrar solidários, ajudando uns aos outros e crescendo juntos, caminhando assim, juntos, na alegria e na dor, e a igreja se torna, de fato, um espaço de comunhão e saúde. 1 Timóteo 4:9 diz assim: esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Que a gente se esforce, se empenhe na nossa vida diária para nos edificar e edificar os outros, Acho que é isso. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus por isso, Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Eu quero um ponto aqui, deixa eu ouvir o ponto aqui, só um minutinho. A enquete, galera, é verdade, meu ponto está me lembrando aqui a respeito da enquete, tá bom? Está sendo colocado aí para vocês que estão em casa, então, a enquete que o pastor falou de manhã, precisamos que vocês nos ajudem a contribuir, respondam, então, as perguntas, tá bom? Quem já respondeu, não precisa responder mais essas perguntas, tá bom? Mas quem não respondeu, por favor, preencha aí o formulário que está sendo colocado para vocês aí agora, tá? E depois a gente vai ter uma avaliação, a gente dará um retorno aí a respeito dessas questões, tá bom? É para ajudar aí a Escola Bíblica Dominical, ajudar o desenvolvimento da IBD, tá bom, meus irmãos? Contribuam, ajude a gente aí nesse crescimento também, tá bom? Então, eu queria pedir para a Grace orar para a gente encerrar, tá? E Deus abençoe vocês. Vamos orar então? Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, graças te damos, ó Deus, por este momento de aprendizado. Muito obrigada, Senhor, pela liberdade que temos, ó Deus, de falar do Senhor, falar da Tua Palavra. Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor, a nos esforçarmos, a nos empenharmos, ó Deus, para crescer, Senhor, cada dia mais no Senhor, ó Deus. Para podermos, ó Pai, ser bênção, abençoar a vida de outros, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, para que a Tua Palavra não esteja somente nos nossos ouvidos, ó Deus, mas que possamos pôr ela em prática, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu te peço e te agradeço, ó Deus. Amém, Senhor.